Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. É bom a gente estar aqui na casa do Senhor, não é? É algo maravilhoso a gente poder adorar ao Senhor. Pessoal, nós oramos pelas crianças aqui e, de repente, algumas crianças, às vezes alguém que estava com a criança sentada aí não chegou um oficial. Tem alguma criança que nós não oramos? Se tem, pode levantar a mão que a gente vai aí orar. Amém? Tem alguma? Não? Todas oraram? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Que bênção. Deixa eu dar alguns recados aqui sobre aquilo que vai estar acontecendo aqui esses dias na nossa igreja e algumas coisas do andamento, amém? Da semana e algumas coisas que vão estar acontecendo. Primeiro recado, dia 15/10, às 18 horas, nós temos o casamento do diácono Daniel e da diaconisa Tainá. Vamos ter o casamento deles, eles estão convidando toda a igreja para estar presente, amém? Então vai ser no dia 15/10, às 18 horas, todos vocês estão convidados para estar aqui, vai ser aqui na igreja, amém? Para a gente poder juntos celebrar esse casamento e eles estão convidando a todos para estar juntos. Nós temos também a entrega do alimento da alma generosa, que é até o dia 5. Então, se você não trouxe hoje, você precisa dar um jeito de encaminhar para a igreja aqui até o dia 5. A alma generosa a gente é 1 quilo de alimento, é aquele alimento que você passou, que você ia estar trazendo, e esse alimento ele compõe cestas básicas que nós ajudamos as pessoas da cidade. Não é aquele alimento que você entrega, como você vai entregar na semana que vem, que a gente ajuda as pessoas da nossa igreja. Esse alimento Alma Generosa, nós ajudamos pessoas da cidade. Nós também vamos ter o congresso do Open Heavens. As inscrições estão abertas, o congresso é algo maravilhoso, nós já tivemos alguns congressos aqui, céus abertos, e é uma unção, é um poder, é uma renovação, é algo maravilhoso. Então você tem que se esforçar, investir na sua vida para estar nesse congresso. As inscrições já estão abertas, a gente já fez o primeiro lote, então se você gostasse, se você tiver o desejo de estar participando, você tem que dar o seu nome lá no quiosque, lá, e ver as condições de pagamentos ali, amém? Outra coisa, semana que vem nós temos a festa na fazenda, que é aqui na igreja, é uma festa que os jovens fazem, a igreja participa, e é algo maravilhoso. Todos os anos para a gente tem sido uma bênção a festa na fazenda, nós temos a participação também do colégio, então você tem que dar o seu nome, você tem que dar o seu nome não, você tem que comprar uma mesa, garantir a sua entrada, porque é limitado a entrada. Então, se você for vir, você tem que passar ali no quiosque e falar, eu queria saber sobre a festa na fazenda, eles vão apresentar para você ali o convitinho sobre as mesas, como que faz para você estar vindo. Venha, participe, é um evento da igreja, é algo maravilhoso, todos os anos foi uma bênção, convide as pessoas, esteja junto conosco aqui, em tudo aquilo que nós temos que fazer, amém? Glória a Deus. Como o pastor Marcelo disse, hoje é um dia diferente, né? Um dia que nós vamos estar votando, ou se você já votou e veio para cá, é um dia que a gente vai estar escolhendo um presidente, governador, deputados, então que você tenha sabedoria. E como ele também disse, não é uma questão, a pessoa perfeita é o Senhor. A pessoa perfeita é Jesus, aquele que é a verdade, a vida é o Senhor Jesus. Para escolher a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que verificar qual é o candidato que não vai contra os nossos princípios cristãos. Você tem que olhar por isso, porque coisas erradas a gente vê em todos os lados, mas a gente tem que olhar e ver aquele que de repente está indo contra os nossos princípios cristãos, contra a liberdade do cristianismo. Nós oramos para que seja feita a vontade do Senhor, mas nós temos a nossa parte para fazer ali. E nós vamos orar pela palavra do Senhor também aqui, e vamos orar por esse momento, para que o Senhor abençoe a nação brasileira, para que em nome de Jesus, para que os nossos direitos sejam preservados,
para que, em nome de Jesus, para que nós possamos ter liberdade de continuar proclamando o Evangelho, de continuar realmente falando do Senhor Jesus, podendo adorar e ser livre para poder adorar ao Senhor Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Eu gostaria de passar aqui, ler com você 1 Samuel 16, o versículo 1. Primeira Samuel 16, versículo 1. Você achou aí? Nós vamos ler, aí você pode se colocar em pé depois de... Vamos nos colocar em pé para a gente poder ler, aí depois a gente já ora, amém? Aí a gente já ora e já inicia a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, o versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, por sermos livres, Senhor, por estarmos numa nação onde podemos aqui te adorar, podemos aqui engrandecer o teu nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe aqui esta manhã, através da tua palavra, que nós também possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter o nosso coração abençoado, a nossa mente abençoada. E como eu disse aqui, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa nação, que em nome de Jesus o Senhor abençoe o Brasil, que toda corrupção, tudo aquilo que possa estar sendo forjado, toda armadilha, todo laço para tirar a liberdade do povo brasileiro caia por terra em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade, Senhor, que nós possamos ser livres, livres para engrandecer o teu nome, possamos ter gerações livres, que o Senhor nos ajude para isso, Senhor, que o Senhor realmente abençoe a nossa nação, que em nome de Jesus nós possamos ser uma nação conhecida, Senhor, pela sua justiça, como uma nação justa, Senhor, e não como uma nação que foge dos teus princípios, como uma nação que destrói a família, que nós possamos seguir nos teus princípios, seguir no teu amor, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Então nós declaramos, levantamos as nossas mãos e abençoamos o Brasil, que no dia de hoje nós possamos, em nome de Jesus, ter o teu cuidado, ter a tua proteção, que possamos ver o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, nós respeitamos a tua vontade, sabemos que nada foge do teu controle, nós continuamos crendo em ti, Senhor, aconteça o que acontecer, porque a nossa esperança está em ti, e clamamos a ti agora, para que o Senhor fale conosco, para que nós possamos ouvir a tua voz, possamos sentir o teu poder, e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui esta manhã, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. O Senhor é bom, não é? E a sua misericórdia dura para sempre. A presença do Senhor é aquilo que faz esse local diferente, amém? E, amados, não sei se você já ouviu falar alguém dizendo assim: olha, eu estava no lugar certo, por isso recebi isso. Ou se de repente uma pessoa, você já tem ouvido falar assim: olha, a pessoa estava no lugar certo, na hora certa, e algo bom aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. Mas também a gente tem situações que às vezes acontece alguma dificuldade, algumas vezes até uma tragédia, e a pessoa fala, a gente ouve falar assim: a pessoa estava no lugar errado, né? Estava na hora errada ali. Mas qual que é o lugar certo? Estar no lugar errado também é complicado, quando a gente erra o local. Uma vez, no passado, nos finais de anos, no final do ano, a gente ungia as casas, e a gente, em todas as casas, os pastores, os oficiais, iam ungir as casas. E uma vez estava eu e o pastor Milton, nós fomos ungir uma casa, a gente tinha várias casas para ungir, e a gente estava com o endereço seguindo, procurando o número da casa assim,
e de repente a gente viu o número da casa e uma mulher, uma senhora entrando assim, subindo, tinha uma rampinha para entrar na casa assim, para guardar o carro. Ela estava subindo, o pastor Milton, é aqui, é aqui. Ele já desceu, descemos do carro, ele, irmã, 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 irmã. A mulher, pois não, pois não. Aí ele já começou a explicar, disse que a gente estava ali para ungir a casa, né? Isso a gente já entrou na rampinha, a gente já estava praticamente na porta da casa ali, da garagem. E começamos a orar ali, o pastor Milton orando, eu com o óleo na mão, passando o óleo nas portas ali, a gente ungia a entrada da casa, eu pondo óleo nos batentes ali, ungindo a casa, o pastor Milton orando, a gente orando. A hora que a gente acabou, a mulher falou assim, de que lugar que vocês são? Aí que nós fomos perguntar o nome da pessoa. Falamos assim, mas a senhora não é irmã tal coisa? Aí a mulher, não, ela mudou faz tempo. Aí a gente viu que estava no lugar errado, né, no momento errado. Mas valeu, a mulher só estranhou, né, a gente ungindo a casa ali, orando, a mulher, tá, ela mudou faz tempo, a mulher. Aí a gente pediu desculpa a ela, não, ainda bem, né, é bom, tal. E a gente foi embora, a gente estava no lugar errado, né. Mas qual que é o lugar certo? Qual que é o lugar que a gente deve estar? Na palavra de Deus, a gente vê vários momentos, onde a palavra de Deus nos mostra alguns momentos de pessoas que estavam no lugar certo, mas estavam com um propósito errado. A gente olha várias vezes pessoas que estavam diante de Jesus, mas o próprio Jesus disse assim, olha, vocês me honram com lábios, mas o seu coração está longe. Vários momentos da palavra de Deus. Nós temos um momento onde aqueles 4 amigos levaram um paralítico, né, desceram o paralítico pelo eirado ali na frente de Jesus. Jesus viu, disse assim que estava perdoado os pecados dele e disse para ele andar. Houve uma cura ali e mesmo assim existiam pessoas ali na presença de Jesus, mas com os seus corações longe. Esses próprios homens começam ali a razoar nos seus corações, a dizer assim, olha, quem que é esse que pode perdoar pecados? Mas Jesus é Deus, Ele pode todas as coisas. E ali a gente olha e vê que aqueles homens estavam no lugar certo, e até Jesus pergunta para eles, olha, o que é mais difícil? Dizer para esse homem, estão perdoados os seus pecados ou levante e anda? Aí aqueles homens ficam surpresos porque o nosso Deus, Ele tem uma palavra de sabedoria e como Ele pode todas as coisas, Ele é Deus, o Deus do impossível, é Ele que faz a diferença nas nossas vidas. Ele diz para aquele homem, levanta, e o homem é curado ali. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, irmãos. Quando nós falamos que o nosso Deus é um Deus de milagres, não é somente uma emoção. Não é somente no momento que nós estamos aqui, nós louvamos, o nosso coração está emocionado. Não, nós colocamos a nossa emoção no lugar correto. E o Senhor está no controle da nossa vida. E quando nós dizemos assim, o nosso Deus é um Deus de milagre, é porque Ele cura e pode fazer um milagre sobre a sua vida. E a gente olha, como eu disse, a Bíblia nos mostra várias situações onde as pessoas estão ali, num lugar ali, diante de Jesus, veem o poder de Jesus, mas estão ali preocupados com outras coisas. Por quê? Um propósito errado, um propósito que é errado. A gente olha Jesus, uma mulher encurvada, que vivia encurvada por muito tempo, chega diante de Jesus, Jesus cura a mulher, e alguns que estão ali ao redor falam assim, essa mulher tem que vir aqui bem no sábado, não podia vir outro dia, tantos dias para a pessoa vir. Por quê? Pessoas presas em propósitos errados, nos seus próprios propósitos. Mas o nosso Deus, Ele não está preso nesses propósitos. O nosso Deus é um Deus livre. E a gente olha aqui para esse texto que nós acabamos de ler aqui, de 1 Samuel, o que está acontecendo aqui? O povo, voltando um pouquinho para trás, o povo ele pede um rei. Antes o povo era governado através de Deus, dos juízes ali, dos profetas, mas o que acontece? O povo começa a pedir um rei.
O povo lá atrás, ele está pedindo um rei, eles querem um rei, eles dizem assim para Samuel, ó Samuel, você já está mais velho, os seus filhos não estão andando nos caminhos do Senhor, e nós queremos um rei. E é escolhido um rei ali. Qual que é o primeiro rei? Saul. Saul é escolhido. O que acontece com Saul? Saul começa a não andar nos caminhos do Senhor. Saul começa a estar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Começa a sacrificar quando não deveria, começa a tomar aquilo que não deveria, que Deus não mandou, vai contrário à vontade de Deus. E Saul vai seguindo contrário à vontade de Deus, até que o Senhor realmente diz assim, olha, nós vamos levantar um novo rei. Aí o Senhor vai levantar um novo rei. O que agora vem, que nesse capítulo que nós acabamos de ler, uma direção para Samuel. Olha, você vai na casa de Jessé, que ali existe um rei. Ali eu vou levantar um novo rei agora. Porque Saul já, até quando você vai ter dó de Saul? Deus pergunta para Samuel. E dá uma direção para ele ir num lugar. E quando a gente olha aqui, que essa direção do Senhor aqui, no versículo 1, o Senhor, ele mostra para Samuel o lugar, ó, você vai na casa de Jessé, como nós acabamos de ler aqui, né? O Senhor disse assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí Deus começa a dar uma direção aqui por profeta, para Samuel. Ele diz assim, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aqui Deus está dando o quê? Está dando uma direção de onde é o lugar, não está? Mas Deus não fala aqui qual é o filho. Você acha que Deus não sabia qual que era o filho? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Mas aqui o profeta recebe essa direção aqui, e no versículo 2 a gente olha que Samuel até questiona o Senhor sobre Saul matar ele. Mas o Senhor dá aqui uma estratégia para ele. No versículo 2, Samuel disse assim, como irei eu, pois Saul, que era o rei atual, o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. O que Deus está fazendo aqui? Deus dá uma direção, Samuel pega e diz assim, olha, eu estou correndo risco de vida, porque se Saul, o rei, ficar sabendo que eu fui lá para escolher, para ungir um novo rei, Saul vai me matar. E Saul matava mesmo, irmão. Saul resolvia os problemas dele matando. Já tinha matava os profetas. O que acontece? Saul resolvia o problema dele matando. Ele perseguiu depois Davi, a gente sabe aquilo que aconteceu. Mas agora Samuel tem uma direção agora daquilo que ele deve fazer. E Samuel diz assim, olha, eu estou correndo risco, mas Deus dá uma estratégia para ele. Para que ele possa chegar nesse lugar certo. O nosso Deus, ele também nos dá estratégias. O nosso Deus é um Deus de estratégias. Para você chegar num lugar certo, e de repente você também tem esse questionamento. Quantas vezes nós olhamos uma bênção na nossa vida, e quantas vezes nós também fazemos essa pergunta, Senhor, como que eu vou chegar lá? E a gente apresenta dificuldade. Eu tenho certeza que muitas vezes você já ouviu aqui que o Senhor vai te fazer próspero. Não ouviu? Já deve ter ouvido muitas vezes. Você crê nisso? Mas às vezes a gente pergunta assim, às vezes a gente ouve isso e de repente a gente olha e lembra assim, o boleto de pagar a escola dos filhos é amanhã, a conta de água já venceu, o último dia para o corte é amanhã. E talvez você pense e diga assim, como? Irmãos, nós temos que abrir os nossos ouvidos, porque o nosso Deus também nos dá estratégias. O nosso Deus, ele nos dá sabedoria. O nosso Deus é um Deus poderoso e Ele nos dá estratégia para a gente poder chegar no lugar correto.
O Senhor nos dá estratégia para a gente chegar no lugar certo. Lá em 2 Samuel, se a gente seguir um pouquinho para frente, no capítulo 5, no versículo 17, ali está falando de Davi. Davi foi ungido rei mais de uma vez. Quando Davi foi ungido rei, aqui em 1 Samuel 16, ele voltou a cuidar das ovelhas ali, voltou a pastorear, e Davi foi ungido por mais algumas vezes rei. Ali em 2 Samuel 5, 17, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. O que está acontecendo aqui? O inimigo ouviu que Davi tinha sido ungido rei e se levantou e veio para pegar Davi. Como diz no versículo 17 aqui de 2 Samuel 5. Eles subiram para prender Davi. Amados, quando existe uma unção sobre nós, quando você recebe algo do Senhor, não pense que o inimigo fica contente com isso, não. Ele quer te tirar a todo tempo da linha. Esse é o agir do inimigo. Ele veio para roubar, ele veio para matar e para destruir. O único que veio para que a gente tivesse vida é o Senhor. Você tem que entender isso. Quando você recebe uma direção, quando você recebe algo sobre a sua vida, o inimigo não fica contente, ele se levanta contra você. Mas como eu disse, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de estratégias. E Davi, o que acontece? Davi, se a gente for olhar no versículo 19 aqui, de 2 Samuel, amém? Depois a gente volta lá para 1 Samuel 16, aqui em 2 Samuel 5, no versículo 19, diz assim que Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? E o Senhor diz assim para ele: olha, você pode subir, que eu vou entregar os filisteus. Davi vai ali, vence os filisteus, e o que acontece? Mas os filisteus, ali eles foram derrotados, mas quando a gente olha, no versículo 22, a gente olha que os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Aí quando a gente olha o versículo 23, nós olhamos Davi consultando novamente o Senhor. Davi é um cara que tem um coração segundo o coração do Senhor, que agrada ao Senhor. Amados, é aquele que consulta o Senhor. Para uma batalha, consulta uma vez, consulta duas vezes. Nós temos que buscar, a nossa direção tem que vir do Senhor a todo tempo. Você quer estar no lugar correto? Consulte ao Senhor o lugar que você deve estar. No lugar correto as coisas acontecem. É no lugar correto que as coisas acontecem. E o lugar correto quem nos mostra é o Senhor. E quando nós precisamos de uma direção, como nós olhamos aqui Davi na primeira e na segunda vez, a todo tempo nós temos que consultar ao Senhor. E como eu disse, o Senhor vai nos dar estratégias. A gente olhando aqui, a gente vê no versículo 23, Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Na primeira vez, o Senhor disse assim, para você ver como nós precisamos da direção do Senhor. E a todo tempo. Você já pensou se Davi segue de acordo com a primeira direção? Ele está indo contra a vontade, contra aquilo que Deus tinha. Agora, ele consulta o Senhor a segunda vez, e Deus diz assim para ele: não, você não vai subir. E o Senhor passa uma estratégia para ele. Por isso que nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir bem aquilo que o Senhor está falando para você. E amados, e quando você receber aquilo que o Senhor está ouvindo, está dizendo para você, você tem o propósito correto de estar buscando ao Senhor. Porque de repente a gente recebe um não, e como é difícil para algumas pessoas receber um não. E às vezes Deus está te livrando de algo. Às vezes Deus está com uma estratégia para a sua vida muito melhor daquilo que você está buscando. Você entende isso? Você, quando o Senhor diz não e mostra uma estratégia, você recebe as estratégias do Senhor sobre a sua vida, então você vai estar no lugar correto,
Porque, como eu disse, o lugar correto é aquele que o Senhor preparou para você, é aquele que o Senhor te levou. E aqui nós olhamos aqui, vamos ver um pouquinho dessa estratégia que está acontecendo aqui no versículo 24, que o Senhor diz. Ele diz assim: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Amados, existia uma estratégia aqui no versículo, como está dizendo o versículo 24. Aqui está dizendo assim, olha, vai ter um estrondo aqui, na copa das amoreiras, como som de marcha aqui pelas copas das amoreiras. Então te apressarás, porque é o Senhor que saiu adiante. Quando você receber um sinal do Senhor, o Senhor já saiu adiante para trazer a vitória sobre a sua dificuldade. Você recebe isso sobre a sua vida? Amados, nós temos que receber, o nosso Deus é um Deus de estratégias. O que nós devemos fazer é buscar ao Senhor. Eu busquei uma vez, eu tenho uma direção. O Senhor busque de novo, quando você tiver outra dificuldade, porque talvez o Senhor tenha uma direção nova. O Senhor é aquele que tem algo novo para nós. Não pense não que a bênção que você recebeu há um ano atrás, essa é a bênção da sua vida. Não, Deus tem algo novo para você. A vitória que você recebeu na última batalha, Deus tem uma vitória nova para você. Você vai ouvir o som, você vai ouvir, é o sinal, você vai entender, é agora. E a hora que você ouvir esse sinal, você tem que ter fé, e tem que entender que você, se for do Senhor, você está sendo levado para o lugar correto. E no lugar correto as coisas acontecem. O milagre acontece sobre a sua vida, a cura acontece sobre a sua vida. O que você precisa fazer é avançar e ir para esse local que o Senhor tem te chamado. Nós olhamos na palavra de Deus, existem muitas situações que o Senhor nos mostra, que o Senhor dá estratégias para o seu povo. O Senhor Deus quando tirou o povo do Egito, Ele levou o povo para um caminho mais longo, para que o povo não visse a guerra e realmente não quisesse voltar. Era uma estratégia do Senhor. Nós temos que entender isso, o nosso Deus, Ele é cheio de estratégias. Quantos textos nos mostram isso na palavra de Deus? Quantos textos nos mostram Deus dizendo para as pessoas, vá para aquele lugar. Lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E Abraão foi o quê? Foi abençoado. E a dificuldade que Abraão teve quando Deus diz assim para ele, olha, vai lá para o monte e você vai entregar o seu filho. Você imagina o coração de Abraão? Mas Abraão fez o quê? Ele confiou, e ele foi. E o que aconteceu na última hora ali no Monte Moriá? O Senhor disse assim, a hora que Abraão foi, Abraão já tinha sacrificado o filho dele já no seu coração. A hora que Abraão foi ali sacrificar o seu próprio filho, porque o Senhor havia pedido, o que aconteceu? O Senhor disse, Abraão, não faça mal nenhum ao menino. E ele proveu ali um cordeirinho e aconteceu o sacrifício. E Abraão volta com quem? Com o seu filho. O nosso Deus é esse. Se a gente ouvir as direções do Senhor e caminhar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dito, nós vamos estar no lugar correto. Nós não podemos fazer como Jonas, quando veio a palavra dele, quando veio a palavra do Senhor para ele ir para Nínive, o que ele fez? Pegou um navio para Tarsis. E o que aconteceu na vida dele? O Senhor trouxe ele de volta para o caminho, não trouxe? Mas através de uma tempestade, onde colocou em risco muitas pessoas que estavam junto com ele naquele barco, porque quando nós tomamos uma decisão, você pai de família, você que é responsável pela sua casa, você que tem pessoas que olham para você, você é responsável pelas pessoas que estão próximos a você também, porque às vezes eles vão seguir o seu exemplo.
E se a gente tomar uma decisão errada, contrária à vontade do Senhor, nós levamos muita gente junto com a gente para a dificuldade. Mas o Senhor manda uma tempestade ali e traz Jonas para o lugar correto. Hoje nós temos uma palavra do Senhor. Hoje o Senhor fala conosco através da palavra de Deus, através da Bíblia. Fala através dos seus profetas. E nós temos que analisar qual que é o lugar correto para nós. Qual que é o lugar certo. Porque eu não sei se você pensa nisso, mas qual que é o lugar certo para o seu filho? A palavra de Deus diz assim para a gente instruir eles enquanto eles são pequenos. Então é você que vai passar a instrução. Você entende que aquele que vai estar instruindo, ele tem que ser capacitado por Deus? Aquele que vai estar instruindo, ele não tem que ser realmente uma pessoa que ouça o Senhor, que busque as direções, para que realmente você possa passar o quê? A instrução correta. Você já viu quando alguém te dá um endereço errado? Quando a gente era pequeno, quando era mais novo, era pequeno, não era convertido, amém? Adolescentes, crianças aí, as pessoas brecavam a gente. Antigamente as crianças ficavam bastante na frente das casas, né? E as pessoas brecavam para pedir endereço, a gente passava o endereço errado para a pessoa. Você vê que maldade, né? Para a pessoa se perder, para a pessoa chegar no caminho errado. E o que acontece? As pessoas acabavam se perdendo, chegavam errado. E a gente pequeno, né, achava que isso era coisa boa. Isso é coisa ruim, amém? Mas o que acontece? Por quê? E as pessoas iam porque elas estavam sendo instruídas, às vezes eram pessoas de fora que perguntavam achando que a gente tinha verdade. Você que vai instruir outras pessoas, você tem que ter a verdade. A palavra de Deus diz assim, que um cego não pode guiar outro. Você entende esse texto? Nós temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz assim que um abismo chama outro. Nós temos que tomar muito cuidado. Quem está guiando a sua vida? Para você chegar, porque eu creio que todos querem chegar no lugar correto, não queremos? No lugar onde Deus te mostra, no lugar onde o Senhor prepara esse local para você. Mas para chegar nesse local, nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos, como eu disse, buscando as direções do Senhor. Para as coisas acontecerem, né, nós temos então, como eu disse, nós temos que estar no lugar correto. E o lugar certo é o lugar que o Senhor nos mostra. É o lugar que a palavra nos mostra. Se você precisar buscar, se você tiver uma dúvida, onde você deve seguir, como que você deve fazer, você busque na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que aqui você vai receber as direções que você precisa. Se você buscar, você vai receber as direções através da voz do Senhor, através dos profetas, dos pastores, porque o Senhor fala conosco. O Senhor é um Deus vivo e Ele fala conosco de várias maneiras. E como nós olhamos aqui, né, no versículo 6 de 1 Samuel 16, como nós olhamos aqui no versículo 1, né, de Samuel, Samuel então ele foi lá para a casa de Jessé, e ele, como eu disse, ele não tinha a direção completa ali, ele tinha somente a direção que ele deveria ir para a casa de Jessé. Ele não tinha a direção de qual seria o filho. E ele chega ali na casa de Jessé. E como eu disse, irmãos, o Senhor nos mostra o lugar correto. Mas nós também temos que entender algumas coisas aqui sobre isso, que o lugar correto é o lugar que o Senhor te mostrou. Nós temos que entender algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que o Senhor, Ele não nos deixa errar. Quando no versículo 6, Samuel viu a Eliabe e disse assim, olha, este é o rei. O versículo 6 diz assim, de 1 Samuel 16, diz assim, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu o primeiro filho ali de Jessé, ele falou assim, ó, é esse o filho.
Só que o que aconteceu? Muitas vezes nós achamos que é, mas às vezes não é. Isso também acontece com a gente. Nós criamos esperança nas coisas de acordo com a nossa necessidade. Você já viu, às vezes as pessoas querem comprar, às vezes eu aconselho algumas pessoas, as pessoas ligam para mim e falam assim, pastor, eu queria comprar tal carro, que você acha? E às vezes quando eu vejo que é um mau negócio, a gente fica preocupado, e a gente tenta falar com amor, olha, não compra, né? Esse é um carro talvez que não vende muito, né? A gente procura saber, às vezes perguntando para alguém, sabe dessas coisas, e a gente tenta instruir a pessoa, mas é difícil convencer a pessoa, porque às vezes a pessoa olhou e ela já quer aquilo, ela quer resolver, ela toma uma decisão, ela cria uma esperança de acordo com a necessidade que ela tem, e nós muitas vezes caminhamos assim, nós criamos esperança de acordo com a nossa necessidade. Se eu preciso de algo, eu quero que algo se resolva logo. E de repente Deus tem algo muito melhor para você. E você perdeu tempo, às vezes perdeu dinheiro, às vezes perdeu a direção do Senhor, porque você tinha esperança de acordo com a sua necessidade. E a sua esperança tem que estar onde? No Senhor. A sua esperança tem que estar em Deus. Mas se a gente estiver no lugar certo, o Senhor vai nos mostrar o certo. Quando a gente olha agora, a gente continua vendo, depois que passa Eliabe, que passa o primeiro filho aqui de Jessé, depois que a gente vê que Samuel foi alertado pelo Senhor, né, que muitas vezes nós caminhamos assim, a segunda coisa que nós temos que entender, que as nossas experiências do passado, elas não podem influenciar o nosso modo de agir. Às vezes nós passamos por experiências no passado, que foram experiências que nos trouxeram traumas. De repente você teve uma dificuldade no casamento e você diz assim, não, o casamento é algo ruim e o meu casamento não endireita. Por quê? Por causa de uma dificuldade que você teve. Não, você não conhece meu marido, ele não pode mudar. De repente, a sua experiência que você teve foi marcante. E a gente vai olhando, às vezes a experiência, ela influencia porque nós começamos a limitar a nossa busca com Deus, achando que nada pode. De repente você olha uma enfermidade que veio sobre a sua casa e você olha e fala assim, olha, eu vi que aconteceu algo com tal pessoa. Então isso, você já vem aquela dúvida no seu coração. De repente a gente olha alguma coisa, a pessoa sofreu dessa doença e ela veio a falecer. Então você já se condena e perde a esperança nas coisas do Senhor. Começa a limitar o agir de Deus na sua vida. Porque você viveu experiências do passado que não foram boas. Mas como eu disse, você, ouvindo a voz de Deus, estando no lugar correto, isso não vai acontecer, porque a sua esperança vai estar no Senhor. No versículo 7, o Senhor disse assim, não atentes para a aparência nem para a altura. O que aconteceu aqui? A gente olha que o Senhor disse assim no versículo 7, porém o Senhor disse para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Pois Samuel, ele tinha a experiência de quando tinha tido a escolha de Saul. Lembra que a palavra de Deus diz assim que Saul era alto? Não era? A palavra de Deus nos diz isso. Então agora, Samuel chegou lá com um padrão, com o padrão de escolha de Saul. E esse padrão estava errado, porque ele olhou a aparência. Deus olha o quê? Deus olha o seu coração. Deus olha o nosso coração. O Senhor sabe o que está passando no seu coração.
E quando a gente olha aqui diz coração, naquela época o coração, quando a gente olha aqui nessa época, o coração era o centro de todas as coisas, do coração fluía as coisas. Era esse o significado. Então o Senhor olha na sua essência, no seu coração, naquilo que está na sua mente. E às vezes, irmãos, nós temos que vigiar, porque o que entrou no nosso coração? De repente nós estamos aqui, Samuel era um profeta, contato direto com Deus. E chegou ali no momento, criou uma expectativa errada. Você acha que você também não está sujeito, de repente, a expectativas erradas? Estamos. Por isso que nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus e sempre abertos para que o Senhor fale conosco. Não caminhando fechado, não, eu não ouço ninguém, eu não ouço Deus, eu tenho as minhas direções. Não, as nossas direções são as direções de Deus. Porque, como eu disse, às vezes a gente olha e temos ali situações terríveis que vai impedir, a gente vai começar a limitar o agir de Deus. Você já viu agora, se a gente continuar lendo, o que acontece? Passou o primeiro filho. Agora Samuel foi alertado pelo Senhor. A escolha dos outros filhos agora é diferente, não é? Qual que é a diferença do primeiro filho da escolha para o segundo filho, para os outros filhos? Começa a passar, esse o Senhor não, esse o Senhor não. Por quê? O Senhor ajustou algo ali em Samuel. Existem situações que precisam ser ajustadas no nosso coração, para que a gente possa estar no lugar correto e receber aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor precisa, às vezes, ajustar algo no nosso coração. Precisa ajustar algo em nós, para que as nossas escolhas agora comecem a ser feitas de acordo com a vontade do Senhor. Para que agora eu comece a entender que o Senhor é um Deus que pode fazer o sobrenatural. Então o Senhor agora ajusta algo no coração de Samuel e agora começam umas escolhas diferentes. Outra coisa que eu observo aqui também, que eu gostaria de falar para você, é que o Senhor, Ele nos mostra a maneira que nós devemos agir. No versículo 7 ainda, o Senhor mostra ali, ainda Ele mostra, como Ele vê, o Senhor mostra como Ele vê as situações. Olhando para quê? Como eu disse, para o coração. No versículo 7 a gente olha o Senhor dizendo que o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê o coração. E agora Samuel está com o seu coração ajustado, está com os seus ouvidos ajustados. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que o Senhor quer. E vai passando os filhos. Você já pensou? O profeta vai passando todos os filhos e acabou os filhos. Samuel ali poderia tomar uma decisão, falar, eu vou escolher, já está no último, esse é o último que está aqui. Às vezes o tempo vai passando e a gente acaba tomando uma escolha, uma decisão, porque a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Às vezes a gente quer que as situações aconteçam. Você pensa bem, o profeta ali está chegando no último filho. Por que Deus não mostrou que era Davi direto? Sabe por quê? Porque Samuel, às vezes, poderia ali falar assim, olha, o menino não está e eu vou tomar uma decisão aqui. E a direção correta tem que vir de Deus, não tem? Às vezes nós vamos olhando e falamos assim, esse filho de repente já até morreu. E eu vou ungir esse agora. Às vezes a gente vai tentando dar um jeitinho nas coisas para Deus. Às vezes a gente vai tomando decisões para poder ajustar as situações. Não, deixe Deus ajustar a situação na sua vida. Deixe Deus, se Deus te mostrou o local que você deve ir, se Deus já tem te dado a direção, vá. Se Deus tem te mostrado que o nosso Deus é um Deus de milagres, busque o milagre.
Se Deus tem te mostrado que Ele é aquele que abençoa os seus filhos, que pode dar um futuro para os seus filhos abençoado, vá nessa direção. Se Deus disse que há esperança para de repente uma pessoa que está drogada, há esperança. Vá, porque lá no momento quem vai fazer, quem vai dar direção é Deus. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar desamparado. Lá em Provérbios 4, onde diz assim que de tudo aquilo que nós devemos guardar, né? Nós devemos guardar o coração, no versículo 23, ali de Provérbios 4, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes de vida. Mas esse texto de Provérbios também é algo maravilhoso. Se você abrir lá ou ler aqui no telão, Provérbios 4, o versículo 20 diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Aí diz assim, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Provérbios 4, 21, né, que eu acabei de ler. O 22 diz assim, porque são vida para quem os acha, e saúde para o corpo. Aí depois nós temos o 23, né, que diz para a gente guardar o coração, e o 24 diz assim, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Você tem se inclinado para os ensinamentos do Senhor? Você tem se afastado da falsidade? Você tem usado a sua boca para abençoar? É algo maravilhoso que diz nesse texto, né? E o Senhor diz ali, olha, guarda o seu coração. Porque o Senhor, Ele olha o coração, irmãos. Ele nos ensina como Ele vai agir. Então o que acontece? Abra o seu coração diante do Senhor. Se você estiver no lugar correto, o Senhor vai te mostrar todas essas coisas. Ele vai te mostrar como Ele vai agir. Ele não vai te deixar errar, porque nós estamos sujeitos a errar. Ele vai te mostrar a forma que Ele vê. E fica mais fácil de a gente se comportar, da gente agir, quando a gente sabe a forma que o Senhor nos vê. Eu gostaria de orar com você, gostaria de pedir a ajuda da Bianca aqui. Nós vamos ter um momento de oração, amém? Para não passarmos do horário. Mas, amados, pode fechar a palavra de Deus aí, a sua Bíblia. O nosso Deus é maravilhoso, não é? Nosso Deus é um Deus de milagres. O apóstolo, ele está trazendo algumas ministrações, está falando de milagres, está falando para as pessoas trazerem roupas daqueles que estão enfermos para a gente orar. Falou sobre o apóstolo Paulo, que a sua própria sombra curava. Você acha que o nosso Deus, Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Ele é. A palavra de Deus nos diz isso. Mas nós precisamos estar no lugar correto, no lugar onde o Senhor nos chamou. E quando eu falo de lugar, talvez você pense assim, qual que é o lugar que o Senhor me chamou? Talvez você comece a pensar assim, qual que é o lugar que o Senhor tem para mim? É sentado aqui nessa cadeira, sem fazer nada, só ouvindo, daqui a pouco eu vou votar, vou comer um churrascão, vou fazer algo. Não, o Senhor te chamou, irmão, para ser um intercessor. O Senhor te chamou para ser aquele que ora pela nação. O Senhor te chamou às vezes para trazer ânimo para aquele que está abatido. Como eu disse, se você estiver no lugar correto,
você vai colocar também as suas emoções no lugar correto. As suas emoções não vão estar todas bagunçadas, de repente você querendo uma coisa hoje, querendo algo amanhã, querendo depois de amanhã algo diferente. Não, quando você está no lugar correto, o Senhor está no controle da sua vida. Ele está no trono e as suas emoções estão todas organizadas. Aí quando eu entro na presença do Senhor, eu estou no lugar correto, as minhas emoções estão no lugar correto. E aí o sobrenatural vai acontecer. Porque quando nós estamos neste lugar que o Senhor nos enviou, as coisas acontecem. Como nós olhamos aqui, aconteceu com Samuel. Ele se empolgou ali, e o Senhor colocou o controle ali, o Senhor organizou, acertou o coração dele, e ele seguiu de acordo com a vontade do Senhor. E Samuel disse assim: Jessé acabou seus filhos? Jessé disse assim: não, tem um outro. Aí ele falou: pede para chamar ele. E a hora que ele viu ele, o Senhor disse assim: é esse o rei. É esse o rei, é esse o meu escolhido. Você está pronto para ouvir uma direção certeira como essa com o Senhor? Você tem que estar no lugar correto. E o nosso Deus vai falar com você. Você vai receber a direção correta. E o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida. Quando eu digo sobrenatural, é todas as coisas, os milagres, toda sorte de bênção, as maravilhas, o poder, a libertação, porque não há limites para o nosso Deus. Você crê nisso? Vamos orar? Se coloque em pé. Eu gostaria de orar com você. José Arnaldo, não fique gelado. Tem como a gente louvar o Senhor com a primeira música que nós iniciamos o culto, louvando ao Senhor? Amém? Os músicos podem vir aqui. Eu disse para o José Arnaldo não ficar gelado, porque uma vez eu pedi uma música para ele, ele olhou para mim e falou: pastor, não é simples assim. Mas nós cremos num Deus que é sobrenatural, não cremos? Então ore por ele, porque Deus é bom. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós vamos usar a nossa boca também aqui, como eu disse, para abençoar a nossa nação. Nós vamos engrandecer o nosso Deus, mas nós vamos abençoar como família aqui, nós vamos abençoar a nossa cidade, a nossa nação, porque o nosso Deus é poderoso, e você tem que crer nisso, você tem que crer. Quando nós lemos os textos na palavra do Senhor, a gente fica maravilhado. Um Deus que abre o mar, um Deus que está com seus discípulos, encontra um cego, e seus discípulos olham e dizem assim: Senhor, quem pecou? Foi esse ou seus pais? E ali o Senhor ensina os seus discípulos, porque às vezes nós estamos com o coração assim, nós queremos saber quem pecou, mas o Senhor diz assim: não, ele está assim, ele vai ser curado, porque é para a honra e glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. Às vezes algumas coisas acontecem, mas você tem que olhar e tem que ver assim: olha, eu tenho uma dificuldade, e para a honra e glória do Senhor eu vou ser curado, e o Senhor vai ser exaltado, porque você está no lugar correto, no lugar onde você tem os seus ouvidos abertos. Feche seus olhos para nós podermos orar e depois louvarmos ao Senhor. Feche seus olhos por um momento. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Quando nós abrimos as nossas mãos, nós cremos que o Senhor tem algo para nos dar. E não é algo religioso, nada. É algo que nós nos colocamos como esperando aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai,
Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Tu és o único digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Tu és bendito, Senhor. O Senhor enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, para morrer por nós. E Ele foi até o fim por nós. Senhor, Ele foi assunto ao céu, Senhor. E Ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és aquele que nos consola. Tu és aquele que nos fortalece, Senhor. Ó Espírito de Deus, que o Senhor possa encher esse local agora, Senhor. Que nós possamos agora, Senhor, levantar as nossas mãos, Senhor, e abençoar a nossa cidade, a nossa nação. Possamos engrandecer o Teu nome, possamos Te louvar. Que possamos aqui, Pai, em nome de Jesus, colocar, Senhor, os nossos pedidos diante de Ti. E, Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Não é, Senhor, por causa da emoção, mas é a certeza que eu tenho em Ti, Senhor. Que o Senhor pode curar aquele que está enfermo aqui esta manhã. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está enfermo seja curado. Aquele que está com dor, Senhor, seja liberto e sarado dessa dor. Aquele que possa estar com dor nas suas costas, seja curado em nome de Jesus. Aquele que tem problema nos rins, seja restaurado os rins nessa manhã em nome de Jesus. Aquele que tem algum tipo de nódulo, seja curado em nome de Jesus. Aquele que tem um parente que está enfermo e ele está pensando agora nessa pessoa, que ele seja curado em nome de Jesus. Aquele que tem um parente que tem alguma dificuldade, que tem alguma enfermidade, está pensando nessa pessoa, que essa pessoa seja curado pelo poder do nome de Jesus, que faz o impossível em todas as coisas. Porque o nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, e nós cremos nele, nós cremos no seu poder, nós cremos no sobrenatural, e nós vivemos debaixo das estratégias que o Senhor nos dá. Amados, talvez você não veja, mas o Senhor já deu muitas estratégias para você chegar no lugar correto, no lugar certo, e que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para você. Que os seus ouvidos agora sejam abertos e que você receba e ouça a voz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo. Declaro sobre você cura, declaro sobre você toda sorte de bênção, as tuas maravilhas, não pelo meu poder, mas pelo poder do nosso Deus, que é o Deus do impossível. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor e louve ao Senhor. Aleluia!